Olá pessoal, vamos fazer aqui um comentário semanal e eu vou fazer hoje com esse gráfico aqui da DVFN, porque o outro gráfico está em manutenção e a gente vai tentar fazer as análises aqui das melhores empresas, das melhores ações para compra, as ações que fizeram grandes recuos, alguns recuos de algumas semanas, e a gente vai aguardar, né, no nosso setup, no nosso modelo aqui, operações de compra, né, operações de rompimento, para que a gente possa comprar esse zigue-zague ascendente. Para quem não conhece o modelo, vou só relembrar aqui, se baseia basicamente na compra de recuos. Por exemplo, aqui a fibra recuou, a gente compra, recuou novamente, compramos também aqui, e agora nesse próximo recuo, por exemplo, a gente aguarda para novas compras. Outra ação que a gente também observa, a gente já comprou no passado, BTLW. As médias se cruzam, faz um recuo, a gente compra, faz um recuo, a gente compra, a gente toma um stop aqui e aguarda para a nova compra. No stop a gente calcula o risco, calcula quanto é que a gente vai perder, está disposto a perder, aí entra na operação. Porque sabe que a probabilidade, se for stopado, é perder 1% do capital ou até 5% em cada ação, dependendo do risco de cada pessoa. E se a ação subir, a gente vai seguindo essa ação. Por exemplo, aqui na última semana a gente tem o GPA3, que a gente comprou aqui desse recuo, comprando essa semana. Aqui começa dia 28 de janeiro. Dia 28 de janeiro a gente compra, rompimento da máxima e vai levando os stops. A gente tem aí um bom lucro até agora. Outra ação também. Não vamos falar de ação não, vamos direto ao assunto. As ações que mais caíram aí nas últimas semanas. A Gol 4 está na tendência de alta, porque a gente tem um topo acima do topo anterior, um fundo acima dos fundos anteriores aqui, né? Então as médias estão para cima, ponto negativo, média de 6 apontando para baixo, ponto positivo, estão abertas, né? As médias estão aqui abertas, o histograma está ainda em cima, sem nenhuma divergência, e o rompimento da máxima, para mim, em 13,5, pode gerar uma operação com stop abaixo da mínima aqui em 12,36. Então, o 4, primeira ação a observar. E essas ações que eu vou mostrar aqui são só para observar e analisar. Cada pessoa, cada operador vai operar do jeito que quer, fazer a análise que quer. Aqui é só para mostrar uma outra visão de operação. CCX, C3, embora tenha aqueles problemas lá de vende, não vende, vai ser recomprado, não vai ser recomprado, pelo gráfico a gente tem o cruzamento das médias. Deixa eu colocar aqui um ano. A gente tem aqui o cruzamento das médias, a ação 3,73 de máxima aqui, nessa outra semana 13,73, essa semana que fechou 3,67. Para mim gera uma compra com capital reduzido, já que a ação tem menor liquidez e está cotada abaixo de R$ 5. O stop para mim fica aqui embaixo de 3,4. Então, se a gente romper essa resistência aqui, que é dada por este último topo em 3,98, pode abrir espaço para novas altas. Aí vale dar uma olhada na análise fundamentalista dela, porque tem algumas notícias que influenciam mais vigorosamente essa ação. BTOW3, outra ação que a gente vai observar aqui, gera compra para mim acima de 13,98 com stop abaixo de 13,21. Aparentemente o stop está abaixo, está pouco, né? Então eu coloco aqui a Gol e a BTOW3, duas ações para se observar. As ações, né, de recuo. A próxima ação, Suzano. Suzano, o que acontece? Vou colocar aqui. Suzano, se esse gráfico estiver correto, gera compra acima da máxima dessa semana com stop abaixo desse último fundo. Então, Suzano também
vale a pena dar uma observada, pode estar armando aqui, pode estar deixando o fundo nessa região aqui, que é inclusive em cima desse último topo. Então, Suzano eu coloco também na minha lista para observar durante essa semana. Gafisa, deixa eu dar uma olhada aqui em Gafisa. Gafisa, se o gráfico estiver correto aqui, né? As médias ainda estão acima uma da outra. Ponto negativo que tem uma divergência de baixa no gráfico semanal. A gente tem um topo mais alto que o topo anterior e no histograma tem um topo mais baixo que o topo anterior. O suporte principal da ação fica aqui embaixo dessa consideração aqui de mínimas aqui em 3,59 e o inicial fica aqui abaixo de 3,92. Para quem quer comprar a Gafisa, o rompimento da máxima dessa semana pode gerar venda do meu modelo, porém eu não compro para mim, né? Mas se alguém quiser comprar, o stop abaixo da mínima dessa semana. Então aqui a resistência do curto prazo 4,47, suporte curto prazo 3,92. Próxima ação, Fibria, como a gente já viu aqui, fazendo repuxo. Essa aqui eu compro, gera compra acima da máxima dessa semana. E para mim, né, isso na minha opinião, se eu for operar, eu compraria aqui acima de 23,1, stop 21,5. A outra, TIMP3, deixa eu dar uma olhada aqui. TIMP3, a gente tem aqui uma compra se armando acima da máxima dessa semana. Aqui eu vou colocar um zoom melhor aqui. A gente tem esse último fundo aqui nessa região e tem esse topo formado aqui em 8,87. Se a gente pegar toda essa alta aqui e retrair, a gente vai ver que a gente retraiu 38,2 de FIBO. Então eu compro aqui essa ação, se ela romper, vou colocar aqui novamente, aproximadamente isso aqui. Se ela romper a máxima da semana em 8,27 aproximadamente, o stop meu fica aqui em 7,89. Por que eu vou comprar? Apostando numa volta, numa subida com rompimento desse último topo, que é fazer aquela operação de comprar os recuos numa possível formação de uma onda 3. A ação sobe, recua, as médias estão aqui juntas, né, mas não se cruzaram ainda. Então é uma compra um pouco arriscada, né, mais arriscada. Mas se o mercado repicar, se o mercado subir aqui, né, já tem muitas semanas de queda, se voltar a subir, então eu posso comprar TIP 3, apostando no rompimento desse último topo. Então aqui eu coloco a TIP 3. A aproximação BRKM5, vou dar uma olhada aqui. Também no mesmo esquema, as médias se cruzaram, fez o recuo, acima de 14,34 eu compro e coloco meu stop abaixo de 13,83. Nesse mesmo esquema aqui, a diferença da TIMP da Braskem é que a gente tem, deixa eu colocar aqui, a gente está trabalhando em cima da retração de 61,8. Então se a TIMP romper, ela está mais forte do que a Braskem. Em compensação, se a gente corrigiu até aqui, esse gráfico aqui fica muito difícil, né? A gente tem aqui 61,8, deixa eu tirar esses gráficos. A gente corrigiu até aqui, as médias ainda estão aqui acima, uma acima da outra, e a gente está em cima de um suporte forte que é 61,8 de FIBO. Então, Braskem também eu coloco aqui uma ordem de compra na ação. Embora aqui seja mais arriscada essa compra também pela configuração de gráfico, né? Porque aquela ATIM vem numa operação, vem numa subida e volta. Por exemplo, aqui a gente subiu, recuou, gerou compra aqui essa semana, mas na outra semana a gente foi estopado e voltou a cair. Então, Braskem eu observo, mas a TIM para mim está melhor configurado.
V24. V24 é acima aqui da máxima. Eu compro também nesse mesmo modelo. 48,97 com 47,71. Compro apostando no retorno a essa alta. Já que a gente vendeu alguns recuos, o mercado está sobrevendido muito, né? Se a gente voltar no recuo aqui, a gente pode comprar então 24 também eu compro. Essas são as ações que eu observei aí para comprar, e agora eu vou analisar as ações da semana passada, né? O que foi que aconteceu com elas? A gente tem aqui a BBDC4, tá ainda na tendência de alta, gerando compra aqui, o stop fica abaixo dessas mínimas aqui, sem nenhum problema, só ir subindo o stop. BBAS3 melhor configurada, subiu aqui, gerou a compra no rompimento da máxima anterior e o stop fica abaixo desse último fundo. Nada a se fazer, só subir stop em BBAS3. Cosan nos gerou um stop semana passada, a gente comprou aqui no rompimento e na mesma semana já voltou a cair. Nada demais, nenhum problema, a gente estopa, faz parte da operação, faz parte do modelo. Embraer 3 gerou compra e o stop agora fica abaixo da mínima dessa última semana, 15,7. Então só aguardar aqui para mais subidas em Embraer 3. Próxima ação, JBS. JBS gerou uma compra e no rompimento da máxima, abriu aqui, subiu e na mesma semana, essa semana voltou a cair, perdendo a mínima de 7,07. Estopei e também só observar. A BRSR6, uma ação aqui que a gente comprou, abriu aqui, rompeu a máxima da semana anterior e está bem configurada para novas altas. Rompeu o último topo, tem como resistência esse último patamar aqui. Então a gente tem esse patamar de 19,3 aproximadamente, 19,4, 19,3 como a primeira resistência. Se a gente encontrar aqui uma resistência, pode corrigir um pouquinho, nada demais. O importante é que gerou compra, se gerou compra para mim, a gente compra e vai embora. BRFS3, essa operação aqui é interessante. Eu vou só fazer uma pequena observação. O caso de deixar o stop nos últimos dois fundos aqui, as duas mínimas, é porque é o fundo da ação. É o fundo que o mercado falou que era, né? Então, por exemplo, se a gente fez esse recuo aqui, esse recuo, nessa semana a gente abriu aqui, aproximadamente 36,78, caiu. A mínima foi 36,34, não perdeu essa mínima aqui em 36,2 e subiu e rompeu a máxima, então gera compra e o stop fica abaixo de 36,2. Esse stop fica abaixo de 36,2 porque é o fundo que o mercado disse que era, é o fundo que o mercado formou. Então por isso que meu stop fica aqui. Nessa ação, o que foi que aconteceu? A gente abriu aqui em 41,31 e não subiu. A gente abriu aqui e caiu. Deixa eu ver se eu coloco outro gráfico aqui. Pronto. Deixa eu ver se eu ajusto aqui. Rapidinho. Não deu para fazer, vou continuar aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui o gráfico diário. Pronto. A gente abriu aqui, ó. A gente abriu, voltou a cair e no outro dia a gente rompeu. Então, quando a gente rompeu a máxima, né, dessa última semana, então o mercado nos sinalizou com esse candle aqui em 40,85 de mínima. Então, a partir daqui eu coloco o meu stop, que é o fundo que o mercado me disse, né? Então, eu acho que é isso que tem algumas divergências aí. Eu acho que não é nem de preço, é divergência de análise mesmo. Então, é esse aqui que é a observação para se fazer em BRFS3.
Então, por isso que o meu stop fica aqui, que a mínima é esse último fundo aqui. Depois que rompe a máxima da semana anterior, eu vejo o último fundo e coloco o meu stop abaixo dele. Então, a gente segue comprando BRFS3. E pronto, foi isso. Até, opa, um momentinho, tem algumas ações aqui que eu vou analisar. BRML3, que eu já analisei aqui, Suzano, Pomo, as ações que o Zordan pediu para que eu analisasse. Né? BRML3 está perdendo aqui o último suporte. A ação, na minha opinião, está ingressando aqui numa tendência de baixa. Então, eu não estaria comprado numa ação dessa. Eu esperaria cada máxima, cada mínima agora para sair da operação. Pode ser que repique, né, e volte a subir, mas o importante é que a gente perde o último suporte aqui, 25,76. As médias se cruzam e a ação está ingressando numa tendência de baixa. Se eu colocar aqui uma linha, uma LTB, eu vou colocar aqui que a gente tem como resistência essa LTB em 26,40 aproximadamente, e a gente já perde esse último fundo aqui. Né? Quando a gente cai, sobe, não tem forças para romper o topo anterior e volta a cair perdendo esse último fundo, então isso aqui já configura uma tendência de baixa no médio prazo. O mercado como um todo tá fraco para o lado comprador. O que pode acontecer agora é um repique para os próximos dias. A gente segue comprado em BRS3 e BRSR6. Até o próximo vídeo.